Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar se concentrar um pouco para uma ferramenta de socialização das pessoas que constrói eventualmente ingerindo substâncias uma uma reação do organismo para se compactuar dessa reação em um grupo de reacionários que são acendidos pela utilização dessa ferramenta, que é o consumo de bebidas alcoólicas. Olha, todas as informações, elas elevam o nosso organismo a se comportarem sobre esse potencial de ação de informação que é o processamento da informação. Então, toda informação processada no organismo, ela é dada como positiva ou negativa e nos ajuda a escolher caminhos. Isso, se nós não ignorarmos o processamento verdadeiro e convertermos o resultado ou chegarmos em um processamento, em um resultado que não é uma verdade, porém a gente finge que ou seja, a gente falsifica o resultado, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, e aí a gente vai fazendo uns testes, né? A gente vai iterando para ver até onde o teste chega, né? E aí essa modulação fez as pessoas se elevarem à inteligência de mestrados e doutorandos no sentido desses dados em grupo de testes, né? Que é os testes de utilidade enquanto interesse há de saber sobre o caminho a ser escolhido, né? É quase que uma previsão de reações possíveis sobre as mensagens, por exemplo, de desaprovação, de como o seu organismo vai lidar com esse tipo de objeto ativo em unidade textual de ser uma imagem, um cigarro de imagem, um trago de imagem, quase que isso, né? Vamos dizer que você está querendo prever o futuro e no futuro você sabe que a esposa do seu filho vai fazer o seu filho sentir tendenciosamente esses mecanismos de conspiração, né? Por exemplo, a decepção, né? Vamos dizer que a namorada do seu filho vai decepcionar muito ele se ele não souber lidar com essa decepção. Ou ele vai acabar com o namoro e vai sofrer com isso, ou ele tem que sofrer com a decepção que ele vai ter que ir pagando aos poucos no sentido da paciência e manutenção do comprometimento, né? Você arrumar arrumar essas ondas que não estão calmas, né? Essas informações decepcionantes. Ora, ninguém é perfeito, né? Só que existe alguém que é perfeito que trabalha montando imperfeições para saber.
né? Então, esse trabalho de sondagem e, sei lá, colheita de dados para eventualmente ter certeza da sabedoria gera momentos de repetições similares em instantes imprevistos, né? Então vamos dizer que a gente tem vários instantes imprevistos para esse tipo de reação ser coletada, para saber em qual reação exata eu posso ter certeza de que o filho vai desistir ou o filho não vai desistir. E se desistir, por quê? E se não desistir, por quê? Porque o organismo, ele é assim. Ele está em uma emissora de dar ou não dar certo. Né? A gente vive trancado em uma emissora. Nós emitimos e reemitimos essas efetividades de processamento e decomposição de comportamento sobre instabilidades de processamento ambiental, né? O ambiente, a organização. E toda vez que a gente está caindo, a gente pega e se segura em alguma coisa ou utiliza um movimento tangente ao desequilíbrio para manter o equilíbrio. Então a gente paga o desequilíbrio, ó. A gente certamente precisa pagar esse desequilíbrio. Só que às vezes esse desequilíbrio, ele é muito fino, porque ele está desafiando as leis da natureza, está filtrando o seu a sua fina técnica de se manter em equilíbrio diante de provocações. Provocações em intensos e diversos, em múltiplos eventos de contabilidade descontraída da habilidade. Então, a gente vive nessa emissora e nessa emissora existe uma contabilidade daquilo que te faz cair. Né? E o cair é um momento de instabilidade enorme. É quando às vezes você briga com o dono da emissora, ou com você mesmo, ou com Deus. Porque Deus te fez espírito e te colocou nessa carne para ser dono dessa carne. Então o seu espírito é dono dessa carne. Se o seu espírito está em Deus, logo você é o escolhido por Deus para ser dono dessa carne. Só que às vezes as pessoas querem comprar a sua carne e elas tentam apagar você. Então, se você é o espírito que ganhou essa carne e a pessoa quer comprar a sua carne, ela vira e negocia com o seu espírito, fazendo várias espécies de processamento cognitivo negociante para desprover você do controle, fazendo você se destruir por ter pelo outro algo que a gente chama de expectativa, algo que a gente chama de conexão emocional, porque o outro emite a carne que eu controlo. O meu espírito controla essa carne aqui, ó. Essa carne aqui é o meu espírito criado por Deus e Deus me deu essa carne para controlar. Só que essa carne aqui, ela é vista pela reação do meu próximo. E quando eu vejo a reação do meu próximo, eu me emociono, o meu espírito emociona e fala para Deus: olha, Deus, eu estou emocionado pelo ótimo trabalho que eu estou fazendo. Ou não, né? E aí
a gente ganha fé, a gente ganha crença no nosso trabalho, a gente pensa que nós estamos fazendo bem, a gente está cuidando bem dessa carne que Deus colocou na nossa mão, para o nosso espírito. E aí nesse negócio de cuidar, a gente tem um sentido para cuidar dessa carne, que é muito chamado religiosamente ou registrada pela mente de santidade, né? Quando a pessoa ela ganha uma idade, ela já passou por tudo e já descontraiu várias caídas e já descobriu várias iterações, ou já saiu de várias iterações de sentidos, sentimentos. E aí, com essa idade, ela se torna certa do sentido. Ela sabe qual sentido tomar. Como se ela tivesse uma habilidade para fazer as contas, ó. Sobre o controle da carne que ela controla. O espírito da pessoa controla, certo? Beleza. Só que eu não falei que as pessoas, né, as carnes por aí, querem comprar a sua carne para tendenciosamente interromperem a sua carne desse brilho para que elas possam brilhar mais, ou vice-versa, ou fazer testes operacionais, ou até saber o que o seu espírito pode fazer com essa carne mediante a várias informações que filtradas pela carne chegam ao seu espírito, fazendo com que seu espírito acabe se perdendo a força de lutar por essa verdade que Deus te deu para estar cuidando, né, enquanto vivo, né? Cremos nisso. E é bom crer nisso. Isso é o melhor dos nossos mundos, né? É o melhor do nosso espírito. Comemorar o Criador. Né? Só que a gente decompôs o Criador em vários criados. E a gente cerebela isso em força de produtos comercializados a partir dos processos de extração e contração dessa extração até chegar em um produto básico, que às vezes não é básico, mas se torna básico pelo processo da comercialização cultural entre as inserções discutidas e eleitas num processo de fabricação e organização trabalhística no sentido dos cuidados que a família necessita, né? Da família e dos filhos dessa família, que são os empregados, são os empregados do futuro, né? Bom, só que, veja bem, a gente, para ensinar, a gente tem várias formas. Só que, quando você ensina uma pessoa e a pessoa a ser ensinada, você não consegue comunicar com ela, né? Você mente para ela, de certa forma, né? Se você não falar a verdade com essa pessoa, se você mentir para ela, ou você dizer uma coisa para ela que ela não tá com habilidade para entender, você vai levar um tempo maior, né? Essa pessoa ela não vai te entender e você vai ter um desafio muito grande para converter essa pessoa ao entendimento. Então, o grande desafio dos seres humanos é você converter a sabedoria em um nível de
entendimento que as pessoas podem carregar. Só que as pessoas, às vezes, por existir isso, sentem medo de construir o conhecimento na forma que a pessoa pode carregar, porque as pessoas sentem medo de conhecimento, né, de revelação, né? Elas acham que conhecimento às vezes é segredo, né? Ou às vezes, se ela fala que conhece alguma coisa, a pessoa ela sente que ela vai precisar de conhecer muito mais coisa. E aí ela fala assim, não tá bom, entendi. Porque o conhecimento, ele é algo a ser comunicado, é a comunhão, é a graça que a gente tem. Só que quando a gente sacrifica esse lado de conhecimento para desconhecer ou programar-se, ou se programar para viver em um desconhecimento contínuo, a gente vai dizer que entende tudo o que precisa entender e vai sair dançando as intimidades por aí, né? E às vezes a literatura dessas intimidades, a história dessas intimidades é muito maior do que aquilo que nos contamina. Só que às vezes as pessoas só querem ser contaminadas enquanto estão vivas. E isso é errado. Por que isso? Se nós somos um espírito que consegue santidade, se a gente conversa e comunica sabedoria, se a gente ensina uns aos outros o que Cristo quer de nós, né? Como controlar essa carne que o Criador nos deu, né? Como não fazer o mal para nós. Como nos assegurar de que estamos fazendo o bem uns para os outros? Por que a gente não quer isso? E aí eu vou inserir uma coisa que eu vejo que gera o negacionismo das pessoas, né? A desconstrução da verdade, a vergonha, tá? Quando a pessoa ela sabe que culturalmente existem valores que são de santidade, ela aprendeu sobre a santidade. Só que dentro da santidade, se a pessoa escolhe uma coisa que não está de acordo com essa santidade, ela vai precisar produzir uma santidade ou um grupo de santistas, né? Um grupo de jogadores técnicos de santidade para esse tipo de consumo, até que esse consumo se torne santidade. Só que existe uma substância que as pessoas lutam há anos para poder tentar transformar ela em algo de santidade. Só que elas não conseguiram. E é a substância alcoólica, né? Ninguém jamais conseguiu controlar, né, essa substância no organismo. Ela sempre faz o organismo se descontrolar. Não existe bem de tomar bebida alcoólica. Isso é uma mentira. O organismo ele nunca vai estar bem bebendo bebida alcoólica. E o que acontece? Existe uma coisa que em estudo fisiológico é chamado de metaplasia, né? A metaplasia, ela é a capacidade do seu organismo se adaptar para a destruição que você provoca nele. Vou dar um exemplo. Se você fuma cigarro, o que acontece com a sua traqueia? Acontece que a fumaça que você... Aí, ó, a câmera já começou a dar problema. Tá vendo? Já deu atrás.
Se você fuma, eu tô num ambiente muito quente, né? Se você fuma, o que que acontece? Você vai irritando as mucosas aqui da traqueia, e dentro dessas mucosas que haviam cílios que são filtros de ar, né? Nessa mucosa, o que que acontece? Você começa a destruir os cílios, os flagelos, cílios que existem nessas células, e essas células elas vão se irrugando, elas vão sendo contaminadas com essa agressão. A gente acha que essa inalação ela não agride, mas ela é uma poeira, né? Ela é um gás com um peso, uma densidade, com partículas de atrito muito prejudiciais para as células do organismo. Só que quanto mais você consome esse cigarro, mais o seu organismo trabalha as 8 horas que você dorme ou todo momento que você está sem fumar, ele trabalha para se reconstruir, e essa reconstrução, como ele não consegue curar-se porque está em vício, você não tem um jejum de fumar, você fica viciosamente, ciclicamente fumando, você não tem um período longo de parada, as células elas entram em metaplasia. Elas se adaptam para se serem assim, né? Elas entram nesse ciclo de função, né? E toda essa adaptação que acontece nelas é desencadeada modificações no organismo inteiro. Então todos os seus sistemas vão partilhar dessa mudança. E isso é muito triste, né? Isso é decepcionante. Por quê? Porque Deus colocou na sua mão uma carne gloriosa, uma carne que é uma construção muito grande, que descende uma coisa muito grande, uma luta muito grande. Deus colocou isso na sua mão e você decepcionou a Deus. E você está num exército de decepcionados. Só que esse exército, ele vai unir forças para dizer que essa decepção é boa enquanto você estiver em decepção. E aí a gente vai ter uma luta, porque nós sabemos que não é bom, a verdade sabe que não é bom, mas você quer dizer que a gente pode fazer uma outra verdade, a gente pode tomar a verdade de Deus e construir a nossa própria verdade. Sendo que Deus te deu essa carne para o seu espírito habitar. E Deus, em nome da sua mãe, em nome do seu pai, te deram essa carne para você habitar. E você está decepcionando eles. E aí, quem tende a pedir perdão pela decepção e tentar não decepcionar, vai lutar contra as pessoas que aceitam essa decepção, que correm atrás dessa decepção, né? E a gente vai ter essa luta, né? Então, muitas vezes na vida, nós éramos para estar super bem, só que a gente está lutando porque existem pessoas que querem ser anticristos, né? Anti-Deus, querem construir uma verdade que não existe na nossa natureza e que não é bom e não faz bem para nós e nem para o futuro de nós. Que é essa plantação de Deus, né? Que Deus permite a gente ser enquanto a gente tem esperança, porque Deus em qualquer momento pode mandar uma desgraça na terra e acabar com tudo, né? Então, se a gente tem alguma coisa, né,
A gente tem que se preocupar com isso. No próximo vídeo, para continuar esse conhecimento, eu vou entrar com mais contas sobre isso e trabalhar um pouco esse raciocínio de uma forma que quem assistiu esse vídeo vai compreender os argumentos, essa questão que tenta desconstruir a realidade que as pessoas tentam admitir, assim, ó. Aí eu sou livre para fazer o que eu quiser. E na verdade não é. Então a gente vai mostrar que nós não somos livres, né? E se a pessoa entender isso, ela vai sentir a liberdade. Agora, enquanto a pessoa fica afirmando que é livre e fazendo essas coisas, aí a pessoa, na verdade, ela não é livre. Ela utiliza esse argumento para continuar sendo uma briga, né? Um verme, né? Uma coisa assim que é nojenta entre nós. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!